Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que bem. Quero deixar com vocês hoje uma sequência de exercícios que nós vamos fazer para quando nós estivermos com hérnia de disco cervical, ok? É claro, gente, que toda hérnia de disco e cada pessoa é diferente. Às vezes as nossas hérnias, elas estão lá, mas elas não são sintomáticas. Então, nós temos sempre que procurar fazer um atendimento especializado, específico para a gente. Esses exercícios vão ser exercícios mais gerais para a cervical, para trazer alívio para essa região, tá bom? Então, ó, quando se trata de cervical, eu gosto de trabalhar contra a gravidade. O que seria isso? Quando nós colocamos a nossa cervical e ela tem que receber, controlar o peso que vem da gravidade, sabe? Então, a gravidade vai fazer tudo cair para o chão, certo? Inclusive a nossa cervical, e a gente já vai trabalhar essa extensão. Para isso, nós vamos ficar numa posição de 4 apoios, mãos apoiadas, joelhos apoiados, dedos firmes. Não deixa a coluna cair para baixo, empurra o chão. E nós vamos começar o movimento da cervical nesse sentido, ó. Vamos olhar para baixo, só a cervical vai mexer. Vocês vão perceber que só o meu cabelo vai mexer. Depois nós vamos olhar para o teto. Olhei para baixo e para o umbigo, olhei para o teto. Olhei para baixo. Vou até soltar o rabo aqui mais para baixo, ó. Olhei para o teto. Olhei para baixo. Olhei para o teto. 5. Encosta o queixo no peito. Olhou para o teto. 6. Sem mexer ombros, tá? E tenta chegar com esse queixo bem perto do peito. 7. A última vez. E 8. Agora, repara na diferença desse exercício que acabamos de fazer para o próximo. O próximo é um exercício que nós vamos trabalhar a cervical alta. São as primeiras vértebras, tá? Então, ó, olha o meu queixo. Ao invés de eu trazer ele lá no peito e voltar, como no primeiro exercício, eu trago ele para dentro e volto. Dentro e volto. Eu vou fazer sem falar para vocês perceberem. E volto. Olha o movimento da minha nuca. Então, ó, a ideia é ganhar espaço na nuca. Então, ó, ganhei espaço e voltei. Ganhei espaço e voltei. Pensa que se você tivesse um chifre, esse chifre estaria apontando para frente, ó. Então, eu tô olhando para baixo, só que agora eu coloquei o queixo para dentro e empurro minha cabeça naquela direção. E volto. Queixo para dentro, empurro a cabeça naquela direção e volto. Só mais 2. 7 e 8, ok? Mexe um pouquinho os punhos, descansa um pouquinho, que esse cansa bastante essa parte anterior do pescoço, tá? Agora, nós vamos começar a trabalhar as rotações nessa posição. Então, a posição é a mesma. Nós vamos olhar para o lado e olhar para o outro. Olha para a esquerda, olha para a direita. Esse olhar não é só olhar, igual tá passeando no shopping olhando a loja, não. É olhar lá para cima, ó. Busca olhar lá para longe. E a mesma coisa do outro lado, buscando olhar lá para longe. Dani, eu não poderia fazer esse exercício sem apoio no chão? Até poderia. Só que a gente já trabalha a cintura escapular, que é toda essa parte em volta da escápula, que também colabora para os movimentos de cervical, que também está interligada com isso. Então a gente já começa a estimular essa região também, tá? Nem sempre o foco de dor é a causa da dor. Então, se a gente está sentindo dor cervical, tendo problema cervical, a gente tem que olhar para o nosso ombro também, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui apenas é que na hora da rotação, nesse terceiro exercício, a gente não vai trazer nem o queixo no peito, nem olhando lá para cima. É uma linha reta e voltar. Uma linha reta curva, né? Que eu não quero que vocês olhem, ó, para trás, para o queixo ficar perto do ombro, nem para frente, tá? Então, a rotação ela tem que acontecer, ó, apenas para o lado. Tem que ter um espacinho entre o queixo e o peito, mas não pode ser muito grande. Ok? E aí a gente roda para o outro também. 5 movimentos de cada lado, sempre buscando a extremidade máxima. Então aqui nós fizemos 3 exercícios, tá? Então flexão, extensão, retração e os movimentos de rotação. Agora, nos de cervical para lateral, nós vamos ficar sentados de lado. Vamos apoiar o nosso antebraço no chão. E, ó, nós já vamos pensar em abrir o peito, crescer nossas costas, ficar de lado.
Então, ó, vou usar essa mão como apoio. Eu vou, ó, deitar a minha cabeça, enquanto o meu braço faz o mesmo movimento, certo? Ó, a cabeça e o braço foram para lá. E depois eu volto. O braço é para acompanhar, a coluna não faz nada. É só para a gente ter aonde ir o nosso braço e voltar. Repara no movimento que a cervical está fazendo. Ela deita no ombro de baixo e ela volta. Então, ó, ela deita no ombro de baixo e ela volta. 5, deita a cabeça de lado e voltou. 6, deitou a cabeça de lado e volta. 7, deita a cabeça de lado e volta. 8. E agora nós podemos incluir nessa mesma posição um último exercício de rotação. Então eu vou passar essa mão por baixo e aí, ó, olhei lá para baixo, rodei e depois eu volto e olho para cima. Olhei para baixo, rodei o tronco e a cabeça e olho para cima. Então, nessa posição, o movimento ainda é de rotação, só que agora numa posição diferente. Então, sua cervical vai ter que fazer um trabalho diferente. 5, roda, olha para trás e volta. 6, vira bem o pescoço. Volta. 7, aproveita para usar o olhar, tá? Olha para trás também. E 8. Certo, gente? Então, exercícios nessas posições são ótimos para a cervical, para estimular o funcionamento dessa cervical contra a gravidade. Certo? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.